a gente vai falar sobre quem é o nazista brasileiro. E tem nome e sobrenome. É Jair Bolsonaro. Número 1, inventar inimigo comum. Técnica nazista que foi, por exemplo, usada contra os judeus. E aí se extermina os judeus. Os comunistas eram inimigos da Alemanha nazista. Colocaram um incêndio no hashtag no parlamento alemão para poder perseguir os comunistas e os socialistas com absoluta falta de critério e fora da lei. Não é o mesmo que faz o Bolsonaro? Inventa o inimigo comum aqui, todo mundo é comunista, todo mundo que é contra o que eles pregam é comunista, é um inimigo comum o tempo inteiro. A cultura, os jornalistas, os artistas, todo mundo da comunidade artística é inimigo. Número 2, a xenofobia, inclusive interna. Hitler fez isso na Alemanha, a xenofobia não era só contra o judeu, contra o estrangeiro, é contra aquele que não era ariano, era interno. Não é isso que o Bolsonaro faz com os nordestinos, xenofobia interna, inclusive, quando ele vai para uma reunião e fala todos aqueles paraíbas lá do Nordeste, o pior é o do Maranhão, se referindo ao Dino, lembra? E aí leva ao terceiro ponto, que é a superioridade da raça ariana. E o Bolsonaro faz a mesma coisa aqui, superioridade branca. Vamos lembrar, ele vai num clube judeu, que é a Hebraica, aqui no Rio de Janeiro, e fala que foi num quilombo, e lá o mais magro media não sei quantas arrobas, que é uma medida de peso para boi. 4, a linguagem, que é feita por neologismos e ressignificações. Por exemplo, a palavra fanático na Alemanha era considerado herói. Um fanático era um herói. Não é a mesma coisa que faz o Bolsonaro? Ele não ressignificou a palavra direitos humanos para direitos bandidos? Não criou neologismos na comunidade de direita, como petralha, esquerdopata? Você nunca ouviu a palavra direitopata? Vocês nunca ouviram, mas esquerdopata vocês ouvem. 5, a clássica de Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Repetiram a mentira até virar verdade. Quantas vezes o Bolsonaro fez isso? Tentou fazer isso com a Covid, dizendo que era uma gripezinha. Tentou fazer isso com a cloroquina, matou milhares de pessoas. 6, atacar o interlocutor e não as suas ideias. Quantas vezes eu fui na Jovem Pan debater com essa gente, debater com o Ricardo Salles, ele não me deixava falar e me atacava. 7, práticas genocidas que o Bolsonaro fez na pandemia, principalmente com as comunidades indígenas, que não chegaram vacinas. Não é essa a prática genocida que está sendo feita agora contra o povo palestino? Não foi o que o Bolsonaro fez, o que os nazistas fizeram? E 8, só para ficar em 8, eu podia ficar 80 aqui, formação de milícias. As SS nazistas que vieram das SA nazistas primeiramente, se tornaram a grande milícia alemã que constrangia qualquer opositor. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem milícias bolsonaristas, a gente já mostrou uma matéria aqui em que a ABIN, sobre o comando de Bolsonaro, entrou em comunidades aqui para infiltrar policiais militares para dominarem locais de milícias. Eles têm as suas milícias. Se Bolsonaro estivesse no poder nesse momento, a gente estaria dentro de uma ditadura e essas milícias agiriam para constranger todo mundo, inclusive nós que estamos falando aqui. Então, são 8 pontos básicos para dizer que nosso título não está errado, gente. O nazismo brasileiro, ele tem nome e sobrenome e é Jair Bolsonaro.